Olá, pessoal! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Igreja Presbiteriana da Coama. Hoje nós daremos sequência à nossa série de estudos no Sermão da Montanha, nas beatitudes ali descritas em Mateus capítulo 5, do versículo de 1 a 12. Desta feita, nós iremos expor a bem-aventurança que está registrada no versículo 8 do capítulo 5 de Mateus. Mateus 5, versículo 8. Leiamos o texto sagrado. Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Oremos, queridos. Gracioso e bondoso Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai. É o que nós te suplicamos, no nome santo de Cristo Jesus, que o Senhor aplique a tua palavra ao nosso coração e nos dê, ó Deus, um coração que seja puro e nos dê um coração, ó Deus, íntegro, sincero, um coração que ama a tua palavra, que ama a tua lei, um coração que sobretudo te ama. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Hoje nós estudaremos acerca da pureza que contemplará a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, queridos, de forma resumida é isso. Os mendigos espirituais que choram por causa dos seus pecados, estão famintos e sedentos por justiça, suportando os maus e as circunstâncias más com mansidão e humildade, que demonstra misericórdia nos seus relacionamentos, também deve demonstrar um coração puro, limpo, mesmo que ainda do ponto de vista deste lado de cá de nossa peregrinação ainda seja um coração que ainda luta contra o pecado, que ainda é contaminado pelo pecado, mas tal pessoa anseia por ver a Deus, anseia por ver a face de Deus, e por causa disso, essa pessoa então percebe que não pode estar diante do Senhor com um coração cheio de imundícia. Esta pessoa então deseja um coração puro, um coração limpo. Então hoje estudaremos acerca da pureza que contemplará a Deus. E que pureza é essa que contemplará a Deus? O nosso texto ele nos dá algumas informações que são importantíssimas de serem avaliadas em nosso estudo nesta noite. Veja, o nosso texto diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quem é a pessoa verdadeiramente feliz aqui? É uma pessoa que é limpa de coração, que tem um coração limpo. E para entendermos essa passagem, nós precisamos entender o que significa coração, precisamos entender o que significa coração puro ou coração limpo. E antes disso, precisamos entender que há um problema no coração do homem. Precisamos entender o que significa essa pureza, o que significa esse coração puro. E dito isso, nós também precisaremos entender o que significa ver a Deus, essa recompensa. Tá bom? Então precisamos ver o que significa coração, o que é um coração puro, e precisamos saber também o que significa ver a Deus na nossa passagem bíblica. Então, nosso estudo estará dividido desta maneira, desta forma. Tá bom? Então, primeiro, o que é o coração? Ora, queridos, como disse Matthew Henry, o verdadeiro cristianismo está no coração, na pureza do coração, no lavar o coração da malícia. Então precisamos entender que a religião cristã é uma religião que alcança o coração, e por alcançar o coração alcança o homem completamente. Geralmente, no mundo moderno, nós usamos a palavra coração para se referir apenas à sede das emoções, o que é um ledo engano. O coração, na realidade, é o centro da personalidade humana. A ideia é que o coração não representa meramente um aspecto ou o aspecto afetivo do homem, de acordo com o uso moderno. Não! O coração refere-se ao homem na sua inteireza, na sua completude. Na Escritura, o coração refere-se ao homem na sua totalidade. Dr. Martin Lloyd-Jones resume bem esse ponto ao afirmar
que o coração é o centro do ser e da personalidade do indivíduo. É igualmente a fonte de onde brota tudo quanto daí se segue. Inclui a mente, inclui a vontade, inclui as emoções. Essa palavra considera o homem em sua totalidade. Então, quando nós falamos do coração do homem, nós estamos falando da sede, do centro, né, da parte governamental do ser humano. O coração representa o homem completamente, aquilo que ele é em seu intelecto, em suas afeições e na sua vontade. Então, quando Deus exige o coração do homem, o que Deus está exigindo é o homem completamente, absolutamente. Ok? Então, quando o texto diz que bem-aventurados puros de coração, nós precisamos entender que essa pureza toma o homem completamente. Dito isso, entendemos então que o coração refere-se ao centro da personalidade do homem, ao homem completo, às suas afeições, à sua capacidade cognitiva, ao seu intelecto e à sua volição, à sua vontade. O que o homem sente, o que o homem pensa e o que o homem faz está resumido nessa palavra coração. Uma segunda coisa que precisamos observar ainda dentro desse tópico do coração é que, do ponto de vista bíblico, embora o coração seja a sede governamental do homem, né? Afinal de contas, como diz certo provérbio, no coração procede a fonte da vida. Então, aí, o coração é o que o homem é. Entretanto, ainda dentro da perspectiva bíblica, há um problema no coração do homem. O coração do homem não é mais aquele coração que foi originalmente criado pelo Senhor. Um coração bom, íntegro e reto. Definitivamente o coração do homem não é mais assim. E o problema é que o pecado corrompeu o homem. E se o coração é a sede governamental e central do homem, a Escritura afirma que ele está completamente corrompido pelo pecado. Jeremias 17:7 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, versículo 9. O coração é mais enganoso do que tudo, desesperadamente corrupto. E por que o coração do homem é assim? Marcos 7, versículo 21 a 23. Marcos, capítulo 7, versículo 21 a 23, diz o seguinte: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Está dentro do homem. Aqui reside então um grande problema, queridos. O coração do homem é mau. E o coração do homem, que é a sede do seu ser, também é a sede de todo o pecado, está completamente depravado pelo pecado. E nós temos então aqui um grande problema, porque bem-aventurados os limpos de coração. Mas se nós temos um coração tão corrupto e tão mau, então como nós veremos a Deus? Isso é impossível. Ainda mais se nós pegarmos 1 de João, capítulo 5, versículo... 1 de João, capítulo 1. 1 de João, capítulo 1, versículo 5 a 6, que afirma o seguinte: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Também o apóstolo Paulo vai falar na carta aos Coríntios que não há nenhuma sociedade entre a luz e as trevas. Entre Cristo e Satanás, entre o altar de Deus e o altar dos ídolos. Dito isso, queridos, como então podemos ter um coração puro? Como é que poderemos contemplar a Deus se o nosso coração é maldade pura? Perversidade pura e a sede de tamanhas atrocidades que
embora não efetuadas, não efetivadas, encontram-se no coração em toda a sua potência. Definitivamente, estamos diante de um impasse. E para entendermos mais esse impasse, uma vez que já vemos, que nós vimos aqui o que é o coração, e que esse coração está com um problema terrível, ele está escravizado ao pecado e ele é corrompido e completamente depravado. Então a situação piora quando analisamos o nosso texto, e o nosso texto diz que bem-aventurados são os limpos de coração. Então, o que é o coração limpo? Esse é um outro aspecto, então, do nosso estudo. Então, veja, de um lado nós entendemos o que é o coração e que há um problema no coração do homem. De outro lado, vemos que os bem-aventurados, os filhos de Deus, têm os seus corações limpos. Mas o que significa isso? Se apenas os de coração puro verão a Deus, como pode qualquer descendente de Adão usufruir essa bem-aventurança? Uma vez que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. De fato, só houve um filho de Adão, um descendente de Adão, que teve um coração puro, por essência. E foi o Senhor Jesus Cristo. A parte dele, nenhum outro mortal tem um coração intrinsecamente bom. Então, o que significa esse coração puro? E como alcançá-lo? Ok? Dizer ou definir o que é um coração puro não é algo fácil, do ponto de vista bíblico, porque é muito abrangente, implica várias coisas. A primeira coisa, o que significa um coração puro? Essa pureza do coração aponta em primeiro lugar para uma pureza moral. E geralmente ela está em contraste com a pureza cerimonial. É uma pureza interna em contraste com uma pureza externa. Ok? Se você pegar os evangelhos, você perceberá que Cristo está continuamente atacando a pureza meramente externa dos fariseus. É como então se Cristo estivesse dizendo aqui que os filhos de Deus, eles são definidos não por uma pureza externa, mas por uma pureza interior. A ideia aqui então é de uma pureza que contrasta com aquela pureza cerimonialista. A lei cerimonial tinha alguns ritos externos de pureza que o povo deveria fazer. Vocês sabem de muitas delas. Por exemplo, né? Se uma mulher ela estava no seu ciclo, por exemplo, feminino, né? E no período em que o corpo dela está expelindo ali então as suas impurezas por meio do sangue, então essa mulher ela precisava se submeter a um ritual de alguns dias de purificação. O sacerdote, para apresentar sacrifício, também tinha rituais de purificação que precisavam se submeter. E havia vários rituais. Entre eles não poderiam comer carne de animais impuros. Mas veja, todos esses rituais eram externos e que deveriam apontar para uma realidade interna, bem verdade. Inclusive os sacramentos são um bom exemplo disso. No Antigo Testamento, a circuncisão era um sinal visível de uma graça invisível, de uma pureza interior. O batismo na nova dispensação, a mesma coisa. Então essa pureza de coração, ela está em contraste com aquela pureza externa. Isso é perceptível quando nós analisamos as figuras, por exemplo, dos fariseus. Lá em Mateus 23, 25 a 28, por exemplo, nós lemos Cristo dizendo o seguinte a respeito deles: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina, de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia.
Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, em contraste com esses fariseus aqui descritos, estão aqueles que são limpos de coração, cuja limpeza foi feita no interior. Então, em um primeiro ponto, essa pureza, essa limpeza de coração, refere-se a essa limpeza interior, moral, no âmago, na sede da alma. Mas também tem um outro aspecto, essa pureza refere-se também à integridade. E o que significa isso? Significa que, quando a Escritura fala do coração limpo, o coração puro, está falando literalmente de um coração simples, singelo, isto é, sem divisões. Um coração inteiro, daí a expressão íntegro. Um coração completo. Em outras palavras, um coração não dividido. A ideia aqui, queridos, é de um coração que não tem um ânimo dobre. Isto é, que não é inconstante, que não é vacilante. Há alguns textos da Escritura que relacionam uma coisa com outra. Ter o coração puro e limpo com ter um coração firme, inabalável, ter um coração constante. Vejamos aqui dois exemplos clássicos disso. Se você abrir lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Nós lemos o seguinte em Tiago 4, 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Perceba as conexões aqui entre se achegar a Deus, que lembra muito a ideia de ver a Deus, aqui. Então, aqueles que se achegam a Deus, precisam se achegar a Deus como? Purificando as mãos. Então, se achegar a Deus é necessário purificação, é necessário limpeza. Mas olha que interessante, o texto diz: vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Limpar o coração aqui é literalmente tirar essa dubiedade, essa inconstância do coração. Então aqui em Tiago, ter o coração limpo é não ter o coração dobre. E o que significa isso? É não ter um coração vacilante, inconstante, falso, mas ter um coração íntegro, não dividido, mas completo, decidido. Ao comentar essa bem-aventurança, o escritor Sinclair Ferguson ratifica, digamos, isso que eu estou dizendo para vocês. Então ele faz um bom resumo, inclusive conectando com o texto de Tiago. Diz assim, Ferguson: a impureza em questão aqui é a impureza da condescendência, do comodismo. O coração impuro não é simplesmente impuro, ele é irresoluto, ele é dividido. A característica de ânimo dobre descrito por Tiago: este é um homem, portanto, inconstante em todos os seus caminhos. Então, quando Cristo diz que bem-aventurados são os limpos de coração, ele está dizendo que bem-aventurados são aqueles que não têm um coração vacilante, dobre, falso, inconstante. E um outro texto que joga a luz a isso é o Salmo 51, versículo 10, onde nós vemos Davi, por ocasião da confissão de seu pecado, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Ora, queridos, é comovente como Davi entendia que sua queda estava relacionada a uma inconstância de espírito. E aqui as expressões coração puro e espírito inabalável são colocados em uma estrutura poética hebraica que está em uma relação em uma relação paralelística sinonímica. O que significa isso? Significa que essas expressões coração puro e espírito inabalável estão colocados como um paralelo de sinônimos. Significa a mesma coisa, só que com palavras diferentes. É uma das formas, é um dos recursos poéticos
da literatura poética hebreia, né? Então os hebreus tinham várias ferramentas ou formas de construir uma poesia. E a principal delas eram os paralelos. E entre esses paralelos há aqueles que nós chamamos de paralelismos sinonímicos, onde o poeta diz a mesma coisa com palavras diferentes, acrescentando nuances diferentes. É o que ocorre aqui. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando o salmista diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, ele está dizendo a mesma coisa. Então ter um coração puro, limpo, é ter um espírito inabalável, que é exatamente o que Tiago nos disse lá em sua epístola, no capítulo 4, versículo 8. É não ter um coração dobre. E para não ter um coração dobre é necessário limpar o coração. E por isso Davi aqui no Salmo 51 já pede: me dê um coração puro, isto é, um espírito inabalável. Irmãos, nós somos por natureza inconstantes, afeiçoados ao pecado. A nossa vida cristã é cheia de altos e baixos. O nosso coração quase sempre está dividindo a glória do Senhor com outras coisas, com a nossa própria glória, inclusive. Nós precisamos de graça, então. A graça é essa que só há em Cristo Jesus, para mantermos os nossos corações firmes e inabaláveis. Nesse sentido, a oração de Davi deve ser a nossa oração. Nós precisamos repetir com ele: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Precisamos também orar juntamente com o salmista no Salmo 86, versículo 11 e 12, quando ele diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Mas eu só darei graça ao Senhor de todo o meu coração, se o Senhor dispor meu coração para temer somente o nome dele. E aqui reside a nossa inconstância. É que nós não tememos só o Senhor. E precisamos suplicar para que ele nos dê um coração que o tema absolutamente. E ainda, queridos, o que significa um coração puro? Significa também um coração sincero. Isto é, o oposto de um coração hipócrita. Está intimamente vinculado ao anterior. Mas aqui, especificamente, o paralelo é entre sinceridade e falsidade. Anteriormente, o paralelo era entre integridade, inteireza, e dubiedade e inconstância. Enquanto no anterior é firmeza, integridade em relação àquilo que está dividido, ou constância em relação à inconstância, aqui é a sinceridade em relação à hipocrisia. E o primeiro ponto que nós vimos aqui dentro desse tópico da pureza do coração, o primeiro tópico era entre a pureza moral interior em contraste com a pureza cerimonial exterior. Então, pureza externa e interna, depois pureza no sentido de constância e de inconstância, e agora pureza no sentido de um coração sincero em contraste com um coração falso. Encontramos base bíblica para esse ponto? Sim, absolutamente. Um exemplo clássico disso é o Salmo 24, versículo 3 e 4. O Salmo 24, versículo 3 e 4 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo monte? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a alma à falsidade nem jura dolosamente. Olha que interessante. Quem é que vai estar na presença do Senhor? Aqui é sinônimo de ver o Senhor, né? Ver o Senhor face a face é estar literalmente na presença dele. E quem é que pode estar quem é que pode subir ao monte do Senhor e permanecer no santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. E quem é o homem que é limpo de mão e puro de coração aqui? O texto explica que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente.
Então esse texto ele conecta o subir ao monte com ser limpo de coração, limpo de mãos e puro de coração. E ele conecta então essas verdades com o fato de que alguém que é limpo de coração é alguém que não entrega sua alma à falsidade. Então ter um coração puro é ter um coração sincero. John Stott nos ajuda a entender isso quando afirma: portanto, os limpos de coração são os inteiramente sinceros. Toda a sua vida pública e particular é transparente diante de Deus e dos homens. O íntimo do seu coração, incluindo pensamentos e motivações, é puro, sem mistura de nada que seja desonesto, dissimulado ou desprezível. A hipocrisia e a fraude lhes são repugnantes e não tem malícia. De maneira aplicativa, alguém com um coração puro odeia o caminho da falsidade, odeia o caminho da hipocrisia. Os relacionamentos de quem tem um coração puro, esses relacionamentos são estabelecidos e definidos pela sinceridade. O caminho desse que tem um coração puro é diferente do caminho dos fariseus. Os fariseus, cuja religião era apenas exterior, também eram hipócritas em decorrência disso. Por fim, queridos, ter um coração puro nada mais é do que ter um coração que zela pela santidade em todos os seus aspectos. A ideia parece abranger a realidade toda a realidade do homem. Então aqui nós podemos entender como essa pureza de coração é a junção de tudo aquilo que nós dissemos antes. Um coração puro é um coração que é livre de impureza no seu interior, interiormente comprometido. Um coração puro é um coração íntegro, constante, firme. Um coração puro é um coração sincero. Um coração puro é um coração que zela pela santidade em todas as áreas e aspectos da vida. Nesse sentido, um coração puro ou um coração limpo é um coração interessado em afastar tudo aquilo que é um obstáculo à retidão, tudo aquilo que é um obstáculo a uma vida devotada ao Senhor. Nesse sentido, esse coração é o que trilha o caminho da santidade. E isso faz sentido, queridos. Porque você se lembra de Hebreus 12, 14, que afirma: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja, qual é a promessa dessa bem-aventurança aqui em Mateus 5, 8? Os limpos de coração verão a Deus. E veja Hebreus 12, 14. Os que seguem a santificação verão a Deus. Ser limpo de coração é ter um coração apegado à santidade, à santificação. E nesse sentido, precisamos pontuar que a santificação não é algo que nós desenvolvemos por nós mesmos, mas é graça. É uma graça que nós só obtemos por meio de Cristo Jesus. E esses que andam no caminho da santidade é que são verdadeiramente felizes. Nesse mesmo contexto, irmãos, a Escritura afirma que bem-aventurados são os puros de coração, porque eles já purificaram também os seus corações no sangue do Cordeiro. Se você abrir lá Apocalipse 22, 14 e 15, você lerá o seguinte, Apocalipse 22, 14 e 15. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. E fora dessa cidade ficam exatamente os impuros. Esse é um efeito da santificação, ok? Na santificação, nós vemos a justiça de Cristo gradativamente sendo implantada em nós. O nosso coração não é puro ainda, completamente, do ponto de vista da nossa peregrinação. Mas porque a justiça de Cristo na justificação nos foi atribuído como justiça, o Senhor nos contempla, o nosso Deus e Pai, nos contempla como justos em Cristo Jesus. E temos a promessa de que nós adentraremos a eternidade com os nossos corações
purificados. É bem verdade que não alcançaremos santidade plena aqui, mas tão logo deixamos esse tabernáculo, esse corpo aqui, nos vemos definitivamente livres do pecado. Ora, irmãos, por fim, em termos de concluir o nosso estudo, um outro aspecto que nós precisamos também entender do nosso texto é que há uma promessa gloriosa. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Se lembra que eu disse que nós temos então aqui um grande e complexo dilema. Porque se o coração é tudo aquilo que o homem é, e esse coração está completamente corrompido pelo pecado, e quem verá a Deus é o que é limpo de coração, e ser limpo de coração é ter uma limpeza moral, interior, ter a sua impureza removida no interior, é ser constante na obediência do Senhor, nos nossos relacionamentos com Deus e com o nosso próximo em todo o tempo, e ser sempre sincero. Sejamos honestos, nós não temos coração puro. Nós usamos máscaras o tempo todo, e não é por causa da Covid-19, nós já usávamos máscaras. O que nós fazemos agora é usar máscaras sobre máscaras. Mas nós somos hipócritas, ok? Nós escondemos a nossa verdadeira face, porque ela é feia, e de fato é. Mas então como veremos a Deus? Como usufruiremos essa maravilhosa promessa? Pois ver a Deus é um grande anseio, e a Escritura é enfática em dizer que ninguém jamais viu a Deus, exceto por meio de Cristo Jesus, que é o Deus invisível, ou melhor, que é onde o Deus invisível se tornou visível, isto é, por meio de Cristo. A Escritura é clara nesse sentido. Isso até nos ajuda a entender quem é que nós veremos na eternidade. Nós não veremos o Deus invisível, possivelmente. A divindade em sua essência é invisível. Não sabemos se teremos uma capacidade para contemplar nesse aspecto. Mas uma certeza nós temos. Nós contemplaremos o Deus invisível no Deus visível, que é Cristo Jesus, naquele que se fez carne. João 1,18 diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, que o revelou. Colossenses 1,15 diz que ele é a imagem do Deus invisível. Hebreus 1, versículo 3 nos diz que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. E lá em João 14, 9, Cristo diz a Filipe: quem me vê a mim, vê o Pai. Então, possivelmente vendo a Cristo, nós veremos a Trindade representada nele, visível nele. Enquanto nós peregrinarmos aqui, enquanto Cristo não retorna, nós veremos a Deus apenas pelos olhos da nossa fé. A semelhança de Moisés, que quando diante da cólera de Faraó permaneceu firme, e como vai dizer Hebreus 11, 27, permaneceu firme como aquele que vê o que é invisível. Pela fé nós vemos o Senhor em cada detalhe, em toda a sua criação, em cada cuidado sobre as nossas vidas. Nós contemplamos como quem vê aquele que é invisível. Mas há uma promessa, queridos, que nós o veremos face a face, que veremos o Senhor Jesus Cristo face a face. E mais do que isso, que seremos semelhantes a Ele. 1 João 3,2 diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Que promessa maravilhosa! Nós o veremos o Senhor Jesus Cristo como Ele é. Por meio dele veremos o Pai, por meio dele veremos a Trindade Santíssima nele, representada nele. Mas só o veremos se os nossos corações estiverem limpos.
que implica pureza moral, que implica que o nosso coração não pode estar dividido entre ídolos e ele, e é com o coração íntegro, sem falsidade, com o coração sincero. E a promessa é muito maior do que vê-lo, mas é ser como ele é. É óbvio que não é ser como ele na sua divindade, mas seremos santos, porque ele é santo e como ele é santo. Não na amplitude em que ele é, mas perfeitamente santos, dentro da nossa condição de criatura. O puritano Matthew Henry resume bem também esse ponto ao dizer: ver a Deus é a perfeição da felicidade da nossa alma. Vê-lo como podemos fazer pela fé na nossa condição atual é ter um céu sobre a terra. E vê-lo como faremos na nossa situação futura no paraíso do céu. E vê-lo para sempre. E jamais deixar de vê-lo. Esta é a felicidade do céu. E nós estaremos para sempre com ele. Mas, queridos, insisto, essa promessa é para os que são puros de coração. Por isso, me permita concluir este estudo com algumas aplicações. A primeira aplicação: só existe um puro de coração. Só existe um que pode permanecer no santo monte do Senhor. Só existe um descendente de Adão que é completamente imaculado. E ele é Cristo Jesus. Mas por meio da pessoa e da obra dele, nós temos a certeza de que o nosso coração de pedra foi removido. Sim, o nosso coração ele é incapaz de ser puro por si mesmo. Nosso coração é mau. E como é que se resolve esse problema? Que bendita promessa nós já recebemos e já começamos a usufruir aqui, queridos. Promessa essa que está lá em Ezequiel 36, do versículo 25 a 26, que diz: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Já usufruímos essa maravilhosa promessa. Nosso coração de pedra foi tirado, foi colocado um coração de carne. Queridos, naquilo que somos incapazes, ele foi plenamente capaz. Naquilo que somos imperfeitos, Cristo Jesus é nossa perfeição. É por meio dele que nós somos contemplados. Quando Deus olha para nós, é a face dele que Deus vê em nós, assim como veremos a divindade plena nele. Nesse sentido, irmãos, o primeiro passo para um coração puro é um coração centrado nele, é um coração fito nele, é um coração focado nele. Como Sinclair Ferguson disse, ser puro de coração significa não permitir que nada se interponha entre nós e a visão que temos de Cristo. Ele é um grande Salvador e Senhor. Nosso coração só será puro por meio dele, por meio do nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo. Quando nós afirmamos que ele morreu por nós, nós estamos afirmando uma dupla verdade. Nós estamos querendo dizer que a morte dele foi uma morte para nos salvar. Para nossa salvação, para nós. Mas quando nós dizemos que ele morreu por nós, nós estamos também afirmando que éramos nós que deveríamos morrer no lugar dele. Isso implica, queridos, que a pureza dele é tanto uma pureza para nós, como também nós somos puros por meio dele. Por isso cantamos que somos mais alvo do que a neve. Inclusive é uma distinção do inário Novo Cântico para outros inários que cantam: eu serei mais alvo que a neve, por meio de Jesus. Mas porque nosso Deus nos contempla em Cristo Jesus, nós somos, nós não seremos, nós somos
mais alvo do que a neve. Por isso, queridos irmãos, faça uma investigação em seu coração, auscute o seu coração. Perceba que ele é um coração impuro, é bem verdade. O que é que tem tirado a integridade do seu coração? Quais são as impurezas que ainda permanecem nele, que você ainda não tratou em Cristo Jesus? A nossa vida toda, e aqui é que nós percebemos a dinâmica daqueles que são limpos de coração. Os limpos de coração não é porque não tem nenhum tipo de impureza, mas os limpos de coração são aqueles mendigos espirituais que clamam por justiça e que estão o tempo todo buscando tirar suas impurezas. A ordem da Escritura é fugir da impureza. Então investigue o seu coração. Quais as impurezas você ainda não aspergiu o sangue purificador? Sua impureza é de que natureza? É uma impureza sexual? A Escritura diz fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Sua impureza é a avareza, é a mentira, é a idolatria, é a ira, é a pecaminosidade, é a maledicência. O que tem roubado a integridade do teu coração? Quais são as máscaras que você tem colocado para cobrir essa perversidade que há no seu coração? Sim, nós estamos o tempo todo querendo parecer mais belos, mais bonitos aos olhos de outros. As nossas redes sociais demonstram muito isso. Elas constituem um excelente exemplo de nossa hipocrisia. Dificilmente nós expomos lá nossa podridão. Não estou dizendo que você deve fazer isso, ir lá e expor. Só quero dizer que todos nós usamos, infelizmente, máscaras. Mas o Senhor nos conhece. Ele sabe quem nós realmente somos. Ele vê por detrás das nossas máscaras. Ele sabe se o nosso coração é íntegro ou não, se está dividido com muitos pecados, partido. Ele sabe das impurezas que há aqui, das impurezas que há aí. Que impurezas são essas? Avareza, mentira, idolatria, ira pecaminosa, maledicência, etc. A ordem da Escritura é: façam morrer a vossa natureza terrena, faça morrer a vossa prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria, pois sobre estas coisas que vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Em todas essas coisas, reconheçamos a nossa pequenez. Reconheçamos a nossa incapacidade de termos um coração puro e busquemos nos desvencilhar disso tudo por meio de Jesus Cristo. Porque ele, como diz 1 de Pedro 2, 21, 22, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. É por meio dele que nós tratamos a impureza do nosso coração. É nele que o nosso coração é visto como limpo. Ele nos limpou. É por meio dele que o nosso Pai nos contempla. E é por meio de Cristo Jesus que o nosso coração está sendo gradativamente purificado, tendo as suas impurezas removidas, até aquele dia em que nós estaremos absolutamente livres. E na face dele, de Cristo Jesus, nós veremos a Deus. E por meio dele teremos um coração puro, assim como o dele é puro. Pois naquele dia nós seremos como ele é,
não em divindade, não na mesma intensidade e infinidade, mas nós seremos como Ele é, justo, santos, e o nosso coração será limpo, como o coração dele é limpo. E a promessa então de que nós o veremos será concretizada, porque nós não apenas o veremos, mas nós seremos semelhantes a Ele. A Ele toda a honra, todo louvor e toda a glória. Amém. Vamos orar, queridos. Gracioso e bondoso Deus, aplica a Tua palavra ao nosso coração. Nos dê, ó Deus Santo, um coração puro. Nos dê um coração íntegro, um coração sincero. Nosso coração é só maldade, mas que maravilha que o Senhor nos dá essa promessa de que por meio de Cristo Jesus o Senhor nos purifica, o Senhor remove as nossas impurezas e que por meio de Cristo o Senhor nos contempla como se já fôssemos puros. Obrigado, ó Pai. Obrigado pelo nosso doce e amado Salvador. Obrigado por essa bendita promessa que nós temos da parte do Senhor, de que os que são limpos de coração verão a Deus. Não há pureza em nós mesmos e de nós mesmos, mas estamos sendo feitos à imagem de Cristo e temos a promessa que nele nós seremos como Ele é e haveremos de vê-lo face a face. Que maravilha! Obrigado por essa verdade, Pai. E nos dê um coração disposto a crescer na santidade, pois sem a santificação não veremos o Senhor. Mas no caminho da santificação, no caminho de sermos lapidados à imagem de Cristo, nós seremos como Ele é e o veremos face a face. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, está encerrado. Não esqueçam de orar após esse vídeo. Ore pelos pedidos que estão lá no grupo. Orem pelo fim dessa pandemia. Orem pelo momento de podermos nos reunir e ouvirmos a palavra do Senhor em um santo ajuntamento. Que Deus abençoe a todos e até mais.